poderosa oração de hoje com os Salmos 1, Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 70. Eu desejo, amada de Deus, querido do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muitíssimo, você e toda a sua família. Deixa aí nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração e o nome das pessoas que você quer que eu ore por elas. Deixa o seu joinha, o seu gostei e se inscreva em nosso canal. Agora sim, vamos orar. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada,
Pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés.
O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas
e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera
em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado.
apressa-te. Ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada,
Pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo
dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas
e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera
em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado.
apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada,
Pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo
dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palhas levadas ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas
e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva junto de um riacho de águas tranquilas. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale escuro da morte, não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e estarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desespero os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores.